Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Fagner Silva Barbosa de Abreu, diretor da MF, professora Carolina Renó Ribeiro de Oliveira. E nessa tarde, é com muito prazer que vamos fazer a abertura do nosso PROV 2020. E como esse ano ele foi muito diferente dos demais, primeiro nós gostaríamos de apresentar o PROV, já que boa parte do nosso público hoje não faz parte das escolas participantes do PROV, e devido à pandemia a gente abriu o PROV a toda a rede, a outras redes de educação que não seja da cidade de São Paulo. E o PROV, que é o Projeto de Valorização do Educador e Melhoria da Qualidade de Educação, ela teve início em 1998, há 23 anos. Iniciou na gestão do ex-prefeito Celso Pitta, né, numa época em que a formação de professores era muito carente, né, essa questão da formação continuada como uma política pública, ela, durante essa gestão, ela acabou se esvaziando, diferentemente no qual o educador Paulo Freire foi secretário de Educação, na época da Luiz Erundina, e o PROV, ele partiu da iniciativa de algumas escolas públicas aqui da região do Jardim Ângela, e que visavam garantir a formação entre os docentes dessas escolas, para poderem atuar na educação pública de uma forma em concursos que tivessem qualidade. Então, essas escolas se uniram em 1998, um grupo de escolas aqui do Jardim Ângela, e construíram um projeto. Esse projeto consiste em informações entre os profissionais de educação e alguns convidados. E ela vem acontecendo já faz 23 anos. Então, desde 1998, os cursos são oferecidos aos professores das escolas participantes, e de lá para cá, o PROV foi resistindo a várias gestões, né? Após Celso Pitta, nós tivemos a gestão da Marta, tivemos a gestão do Serra, tivemos a gestão do Kassab, Haddad, e agora estamos com a gestão do Bruno Covas, e o PROV tem sobrevivido a todos esses anos. E em 2020, a gente tem uma dificuldade ou alguma coisa inédita, que é a pandemia, né? E o PROV acontecer, ele precisou se reinventar, né? Porque a conformação do PROV eram cursos ofertados à rede, eram 7 encontros de 3 horas, eram encontros mensais, em que essas escolas se organizavam para poder garantir a formação entre os professores. Esse ano, pela impossibilidade de oferecer um curso presencial, a organização do PROV optou por fazer cursos à distância, e que foi o curso que a maioria aqui que está nos ouvindo teve acesso ao link e abertura de hoje, né? Então, faremos encontros virtuais conforme as inscrições, que também está descrito aqui no canal. Quando pensamos em curso a ser oferecido aos docentes, nós partimos de alguns ideais, né? E um maior educador, no qual nós, educadores do PROV e as escolas participantes nos inspirou, foi o educador Paulo Freire, né? Então, toda a perspectiva de uma educação que ela seja libertadora, que ela possa fazer com que a maior parte da população oprimida dentro de uma sociedade possa refletir, a partir da educação, poder transformar o mundo em um lugar melhor. Foi com essa perspectiva de curso que os educadores, as escolas que organizaram o PROV e os cursos ofertados, eles vieram com essas diretrizes. Cursos que poderiam fazer com que os docentes pudessem refletir na sua prática em busca de uma educação para todos, e uma educação democrática e uma educação libertadora. E é com esses princípios que o PROV vem sobrevivendo durante essas 2 décadas de existência. Hoje,
a abertura, nós fizemos o convite ao professor Luiz Carlos de Menezes, professor doutor da Universidade de São Paulo, e o convidamos a fazer uma palestra que terá como tema a formação continuada à luz da teoria de Paulo Freire. Então, eu peço a todos que já durante a palestra vocês podem fazer as perguntas ao nosso palestrante. Essas perguntas serão compiladas e serão feitas ao final da palestra. Então, nesse momento, o professor Luiz Carlos fará a apresentação e, no final, a gente faz essa interação com ele, com as dúvidas, com as perguntas, com as reflexões. Então, gostaria muito de agradecer ao professor Luiz Carlos por nos privilegiar com essa palestra e esperamos que todos vocês possam curtir esse momento de abertura. Muito obrigado a todos e espero que vocês gostem da palestra. Bom, é uma alegria estar com vocês, professores, e dar continuidade à minha relação com o PROVE, que foi ainda muito breve, mas eu tenho uma muito boa apreciação do trabalho que vocês estão realizando há mais de 2 décadas. Aliás, eu mencionei isso para uma das maiores educadoras brasileiras, para Bernadette Gatti, hoje de manhã, e ela foi muito elogiosa ao trabalho de vocês, como exemplo da escola que assume as suas perspectivas, que tem esse protagonismo. E eu conheci o PROVE, na realidade, através do Instituto de Estudos Avançados, uma cátedra de educação básica que eu coordeno. E tem aqui as revistas que eu ganhei de vocês, olha aí, para provar que eu tenho uma relação possível com o PROVE. É muita responsabilidade falar sobre meu amigo Paulo Freire. Eu nunca pensei em Paulo como teoria, né? mas como uma praxis, né? Sempre falou do método Paulo Freire, etc. Ele tem uma história muito bonita, uma história de tantas décadas, começando com educação popular em Pernambuco e com a perspectiva de trabalhar com adultos, de reintegrá-los a uma vida social, política e produtiva. Na realidade, eu conheci as ideias de Paulo Freire, eu morava, há 50 anos atrás, mais ou menos, eu morava na Alemanha, era professor na universidade lá, e eu li um livro chamado Pädagogik der Unterdrückten, que era a Pedagogia do Oprimido, já encontrada numa livraria em Regensburg, na Alemanha, para você entender a dimensão universal desse educador. Pessoalmente, eu encontrei com Paulo incidentalmente. Nós dois sentados numa calçada, num comício pela redemocratização do país. E logo depois, alguns anos depois. Era um velho de sandálias, por assim dizer, e da nossa conversa eu descobri com quem que eu estava falando. E aí começou uma longa amizade e praticamente se perpetuou. Eu acompanhei a trajetória dele desde então, por conta até de atividades de natureza mais política. Ele presidiu um instituto chamado Wilson Pinheiro, e eu fui o secretário-geral dessa entidade. O Wilson Pinheiro foi uma liderança dos povos da floresta, antecedendo o depois mais famoso Chico Mendes, mas também assassinado. Você vê que como essas coisas são atuais, né? Se pensar hoje nos povos da floresta, no desmatamento, nas lutas trágicas que essas lideranças vivem até hoje, a gente vê que coisas que pareciam tão antigas são tragicamente atuais. Pois bem, a nossa amizade foi se aprofundando e foi interessante quando ele se tornou secretário municipal da educação aqui no município. Eu dirigia na universidade um escritório de extensão e, portanto, havia um contato que a gente aprofundou. Vários dos meus, então, doutorandos se tornaram principais auxiliares do Paulo, se ofereceram para trabalhar com o Paulo e trabalharam com ele na construção daquela proposta de educação. Eu posso nomear alguns deles: Demetrio Delizoikov,
Zé André Angotti, ambos atualmente em Florianópolis, e Marta Pernambuco, que trabalhou muito tempo em Natal e faleceu ano passado. Mas, do trabalho conjunto desses, então, jovens com o Paulo, surge um diálogo importante entre a educação popular, que era o que o Paulo, de onde o Paulo veio, para a educação formal, escolar, etc. E aí surgiram algumas propostas muito interessantes que o Paulo abraçou e aprofundou, mas, primeiro, que coisa é essa teoria ou método, né? Que coisa está atrás dessa visão do Paulo Freire para lidar com professores? A pedagogia, que teve desde o início muito uma ideia de ter um certo script, quer dizer, que vinha pronto e você desenvolvia isso com os professores. Essa ideia, eu diria, Paulo Freire é PF, mas não é prato feito. Quer dizer, ele não trabalha com alguma coisa que está pronta, vinda da cabeça de um intelectual, e é jogada ou lançada ou proposta para um público passivo das suas ideias. Pelo contrário, Paulo tem sempre a ideia de trabalhar com o diálogo, com a troca, no contexto de quem participa. Então, a ideia de problematizar o que está sendo vivido pelo professor, essa é a ideia do que se pode chamar de teoria ou método Paulo Freire. Isso é a parte mais central. A nossa amizade avançou por muitas coisas. Quando morreu a Elza, ele morava aqui no Sumaré, na Rua Valença, eu visitava com muita frequência. Então, eu pude conhecer mais de perto essa figura com uma densidade, eu vou usar a palavra que ele gosta, uma densidade amorosa, o lidar com o mundo. Aliás, ele usava um substantivo curioso, que era amorosidade, não é? Que era uma expressão que ele usava, eu nunca lembro de outra pessoa ter usado isso. Então, esse sentido de abraçar o mundo como responsabilidade dele, fazer isso afetuosamente, isso era a marca da relação do Paulo Freire. Uma marca romântica, poética, quase mística. Então, eu aprendi muito esse lado humano do Paulo no convívio pessoal e direto. E por isso eu penso mais nessa entidade Paulo Freire, mais do que numa teoria. Pois bem, vamos retomar essa ideia que foi desenvolvida coletivamente pelos que eu disse junto com o Paulo, que é a ideia dos temas geradores. Se você vai trabalhar com um coletivo em função de aperfeiçoar a relação, de lidar com os problemas, ou, para usar a palavra certa, para problematizar, às vezes é essencial identificar qual é o tema que vai gerar o diálogo. Quer dizer, se eu não tenho um prato feito, e da minha sabedoria, eu vou despejar, estender para o meu público. Aliás, no livro dele, Extensão à Comunicação, há uma clara crítica dessa ideia de que quem sabe estende. Você tem que se comunicar. Se você vai estabelecer esse diálogo, e na formação continuada de professores é preciso que esse diálogo se dê, vale a pena, conjuntamente com o interlocutor, ou com os interlocutores, estabelecer o que eu chamaria do tema gerador desse diálogo. Quer dizer, sobre que coisa vamos nos dedicar para enfrentar isso? Vou dar uma ideia do trabalho da Marta Pernambuco, que é uma das minhas doutorandas, que eu falei que trabalhou muito com o Paulo na secretaria aqui, quando ela estava em São Paulo, fazendo doutoramento. A Marta tinha um trabalho na periferia de Natal, no Rio Grande do Norte. E qual era a problemática lá? A problemática lá era a água. Por exemplo, não tinha garoto que não ficasse pelo menos algumas horas por dia indo até a mina ou o lugar onde tinha água e carregava na cabeça um balde com água. A problemática da água e, portanto, da seca era a temática sobre a qual se alfabetizava, sobre a qual se discutia, quer dizer, por que a água não estava... Ou seja,
naquele ambiente específico da periferia distante de Natal, no Rio Grande do Norte, a temática que estava colocada era essa. Quando se veio para São Paulo e você está numa periferia distante, possivelmente a problemática pode ser transporte, ou pode ser a própria água, aliás, porque como nós temos hoje, redescobrimos essa problemática com a pandemia, lave as mãos, só que você tem uma quantidade enorme de lares sem água potável, tá certo? Então, eu estou pegando uma temática de 30 e tantos anos atrás, no Rio Grande do Norte, dizendo que essa problemática é tragicamente atual, não é? A água, a falta dela, o saneamento básico, a falta dele. Então, a ideia do tema gerador, ela é central quando você tem uma interlocução, e esse tema gerador não tem que estar na sua cabeça, não. Ele pode surgir já no diálogo coletivo com o educador com quem você está lidando. Então, essa é a primeira marca importante do que se pode chamar de uma abordagem freiriana à formação continuada de professores. Agora, mesmo dada uma problemática, é preciso saber qual é a demanda, de que coisas o professor ou a professora necessitam. Onde é que na sua escola, com o seu público, como é que ele vai enfrentar esses problemas? Então, há um diálogo desde cedo. Você pode abrir a sua disponibilidade para a formação, mas você faz um levantamento, põe à mesa as questões que estão dadas, as necessidades identificadas, e a partir disso se começa, por assim dizer, a trabalhar junto. Vamos pegar esse momento especial, singular que nós estamos vivendo, que é a pandemia da coronavírus. Razão pela qual nós estamos aqui à distância, né? Eu vejo aqui na minha tela o Roberto Wagner Carbonari, na casa dele, vejo o Douglas com os padrinhos de família no fundo, vejo a Joelma, tá certo? Diante de uma janela, tá certo? Então, veja que coisa interessante, ao mesmo tempo nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo presentes na intimidade da casa de cada um, não é? Isso é parte, digamos, do contexto em que nós estamos discutindo, nós estamos falando. Cada um de vocês vai estar apreciando essa conversa a partir da sua circunstância. E, imaginando que sejam professores, podem estar se perguntando quais seriam as minhas necessidades, ou mais, quais seriam as necessidades das crianças com que eu lido na minha escola de educação infantil, ou os meus alfabetizandos? Qual é a problemática que vai interessar? Eu acho que essa pergunta ela parece mais atual, mais real, quando se lida com adultos, tá certo? Então, você tem a problemática do emprego, a problemática do transporte, da alimentação, da comunicação, da saúde, mas a criança pode sim estar atenta para essas coisas se você achar a linguagem correta. Se há um tema gerador que eu chamaria para esse momento, e não há nenhuma dúvida sobre isso, é a própria pandemia e como é que ela nos impacta. Então, muitas crianças deixaram de frequentar a escola por um bom tempo, e raras delas, nas nossas condições, têm, de fato, condição para participar de uma formação à distância. Então, eu acho que uma problemática que nós podemos já abraçar ou propor para os nossos interlocutores, com os quais nós vamos conversar daqui a pouco, porque eu falo mais uns 5, 10 minutos e depois vamos abrir uma conversa, é como retornar. O que é o day after, para usar uma expressão em inglês, do que nós estamos vivendo. Eu brinquei com a Bernadette hoje com a palavra pós-demia, né?
nós temos a pandemia, nós vamos viver a pós-demia. Quer dizer, um momento em que a gente vai encontrar o que quer que vá ser a nova normalidade. Né? Velhos como eu têm que se cuidar, porque grupo de risco, possivelmente eu vou usar máscara por muito tempo ainda. E cuidados. Agora, a recepção presencial na escola de crianças que estiveram um tempo grande apartados da escola, algumas, quer saber, até prazerosamente, viu? Porque eu tenho visto, mesmo olhando pela janela do bairro, umas cenas que eram antes improváveis, né? Pais que também estão trabalhando em casa, né? Brincando com crianças, inventando casos, histórias, levando para passear no entorno da própria casa ou do prédio, coisa que antes não acontecia. Então, há, ao mesmo tempo, uma perda, mas há também um reencontro com a intimidade familiar, que muitas vezes não ocorria. Mas essas crianças chegando à escola, voltando ao que seria a reedição da velha rotina, isso produz uma situação, problema, por assim dizer, que tem que ser equacionada. Eu, claro, não discuti com vocês e, portanto, eu estou inventando que nós chegamos numa situação problema ou num tema gerador, que é a pandemia vista no retorno à escola. Da mesma forma que na relação de um educador com professores de formação continuada, o diálogo inicial é essencial. Na sala de aula, a mesma coisa vai acontecer entre a professora e as suas crianças. O diálogo é essencial e, portanto, eu sugeriria começar freirianamente com um diálogo com as crianças. O que foi esse período? Qual foi a circunstância que... Muitas vezes, uma mãe de uma escola fundamental ou da educação infantil que deixou de trabalhar, viveu, sim, vicissitudes, dificuldades que tiveram que ser enfrentadas. E é tolice imaginar que a criança não está atenta para essa dificuldade, ela é parte dessa vivência. Esses depoimentos podem ser um bom começo de conversa para compreender essa situação problema. Ou seja, se nós houvéssemos, eu faço uma hipótese, elegido como tema gerador a pandemia e as suas circunstâncias, a condição do professor é como é que eu estabeleço esse diálogo com crianças ou com jovenzinhos e jovenzinhas em torno do que viveu. E outra coisa é a perspectiva que se abre com isso. Esse diálogo não precisa ser à parte dos objetivos formativos, por exemplo, do letramento. Então, ir para o quadro e escrever coisas que estão ditas pelas crianças, fazer uma lista de tópicos desse levantamento, abre um âmbito de discussão e problematização e teorização riquíssimo. Algumas coisas até de natureza quantitativa. Então, não é verdade que por abrir esse diálogo e por escolher um tema gerador, no caso a pandemia e seus reflexos na vida de cada um, a gente vai deixar de estar fazendo a função do alfabetizar. Essa é a alma do chamado método Paulo Freire de alfabetizar adultos, vale também para crianças, de certa maneira. Então, se trata de pegar temas que são do interesse, a criança que faz um depoimento, verificar que o depoimento dela foi não só ouvido, mas registrado em palavras. Então, um processo de alfabetização e um processo de discussão. Se você está numa etapa um pouco mais avançada da escola, um fundamental um pouco mais avançado, uma coisa interessante, quando eu mostro como tema gerador a pandemia, é olhar isso na história. Então, eu posso olhar, sei lá, a peste negra com a qual começa a se destruir a Idade Média. Eu posso
avançar em diferentes períodos, a varíola e outros momentos, e passar, por exemplo, pela chamada gripe espanhola, que não era espanhola, de 1918, logo seguida, logo depois, pela crise econômica de 29, e verificar como essas duas coisas, de certa maneira, estão presentes hoje. Porque o impacto econômico, a crise econômica decorrente da pandemia, é semelhante, o mundo vai estar semelhante ao que estava depois da crise de 29, com todas as suas decorrências, inclusive o nazifascismo. Então, a possibilidade de problematizar o que se está vivendo em diferentes etapas, eu vou trabalhar isso de diferentes maneiras. Se eu estou lidando com crianças, não adianta falar da peste negra do século XIII, tá certo? Eu tenho que olhar o contexto em que se está lidando. Ela vai lidar com o que foi ficar em casa, com os irmãozinhos em casa, etc., para o deslocamento, o uso da máscara, etc. É diferente. Agora, se eu estou numa etapa avançada do fundamental, eu posso pegar elementos da história e problematizá-los. Verificar o que foi viver de um certo momento, tá certo? E evocar coisas. Se eu estivesse dando essa aula, eu diria que a minha avó materna quase morreu de varíola e só foi salva porque o pai dela foi na vala comum onde a tinham lançado, isso na Itália, e com um espelhinho mostrou que embaçada ela estava viva. Ele a recuperou. E o meu avô paterno, já aqui em São Paulo, quando meu pai tinha 5 anos, morreu da gripe espanhola. Ora, eu estou trazendo um depoimento pessoal, ou seja, quando se estabelece um diálogo real sobre matemática, ela não é abstrata. Não é a história dos historiadores e a ciência dos cientistas. É a nossa história e a nossa ciência. E essa ciência nos leva à expectativa de quem sabe, uma vacina pela qual nós consigamos, quem sabe no ano que vem, recuperar alguma normalidade. Então, eu estou aqui falando demais, mas, na realidade, tentando trazer a ideia freiriana de que é preciso ambientar a formação continuada, verificar qual é a problemática que está dada e, em torno dessa problemática, ou desse cenário, que eu estou chamando de tema gerador, nós vamos gerar o diálogo construtor da atuação do formador. Eu não acho que esse trabalho é de um para muitos, é de muitos para muitos. A ideia da difusão do conhecimento, em que você tem um gerador de ideias e vários receptores, essa ideia tem que ser superada. Nós temos que ter uma interlocução de fato em que todos são protagonistas. Aliás, as redes sociais abrem hoje essa perspectiva. Quando você tem o rádio ou a TV, você tem um locutor, um difusor e todo mundo é receptor. Quando você estabelece uma rede social, ainda que estejam todos distantes, todo mundo pode ter palavra. Isso é uma coisa absolutamente essencial. Então, talvez eu devesse, nesse momento, simplesmente mencionar só alguns temas geradores que podem ser problematizados em diferentes etapas da educação fundamental. Por exemplo, nós aprendemos algumas coisas na pandemia. Aprendemos que mais da metade desse país não tem seguridade social, não tem nem identidade fiscal, e a correria por esse pobre auxílio mensal revela essa pobreza. Nós sabíamos já dessa pobreza, mas ela se apresenta diferente nessa pandemia. Há outras coisas que aparecem também, que é a fragilidade da nossa relação na biosfera. Nós temos que nos saber biosfera, nós não somos moradores da biosfera, nós somos biosfera. E esse desgraçado desse vírusinho submicroscópico transforma a economia, as relações sociais, as relações internacionais no mundo, tá certo? Para mostrar quão frágil é a relação nossa com a biosfera e a necessidade de uma maior atenção nossa para ela.
Então, a preservação da água potável, que em pouco tempo vai ser mais cara que petróleo, tá certo? Essas coisas todas é uma outra problemática que nós podemos focar por causa da pandemia, problemática ambiental. Você tem a problemática social e econômica, desigualdade, a problemática ambiental. Essas são alguns exemplos do que pode surgir como tema gerador se a gente estabelecer com os professores informação continuada qual é a problemática que eles sentem que vão estar mais à vontade no seu trabalho. Há um outro aspecto único que eu só vou mencionar, é que, às vezes, o professor sente falta de uma qualificação técnica e teórica para o seu trabalho. Então, aí onde estariam as fontes nas quais eu posso me apoiar para aprofundar essas coisas com os meus estudantes. Mesmo que seja internet pode ser navegar no lixo, porque tem de tudo na internet. Quais seriam os endereços, as buscas, as possibilidades, né? E se a gente pega essa rede de cooperação em que nós estamos nesse momento, que é a PROVE, de que forma a PROVE pode estar promovendo endereços, buscas, etc., em que o professor possa se instrumentar para esse trabalho. Eu já me calo aqui para dar espaço para nós dialogarmos, discutirmos, e eu fico muito atento não só para essas 4 pessoas diante das quais eu estou na minha tela, mas também dos demais participantes. E vou tomar o meu cafezinho que chegou finalmente. Diga, Fagner. Olá, estou esperando as perguntas ainda, que ainda ninguém... Aliás, a Roseli Vilar pergunta, não deveria ser obrigatório na grade curricular de todas as escolas a sustentabilidade? Decididamente. Esse é o último tema que eu apresentei, a questão problemática ambiental, tem tudo a ver com isso. Quer dizer, quando a gente olha... Quando eu mencionei o Instituto Wilson Pinheiro, que junto com Paulo Freire participei, o Wilson Pinheiro era um dessas lideranças dos povos da floresta que foi assassinado pelos depredadores. Imagina, isso está lá 40 anos atrás e absolutamente atual. Quando se fala na preservação das florestas, das comunidades indígenas, etc., às vezes fica só pensando no lado bonzinho, né? Ah, coitadinho dos índios. É claro que é essencial uma solidariedade com essas comunidades, com outra perspectiva de vida, mas a floresta é essencial para o nosso respirar e para a nossa água. Quer dizer, uma compreensão da Amazônia é uma compreensão do mundo, é uma compreensão da dinâmica global de águas, chuvas, regimes. E quando você tem impactos trágicos, como nos últimos 2 dias, de tufões e tudo mais no sul do país, essas coisas não estão desassociadas de processos enormes como o da Amazônia. Então, a sustentabilidade... Agora, é interessante o adjetivo que se tem que colocar na sustentabilidade. Ela é socioambiental. Não é preservar o ambiente e dane-se o ser humano. É articular as necessidades humanas de trabalho, de saúde, de convívio, com o equilíbrio ambiental. Então, essa ideia de que nós somos biosfera tira essa ideia do simplesmente ser bonzinho no lidar com o ambiente, né? O passarinho, o verdinho, etc. Essa beleza, e é beleza, sim, da diversidade biológica, tem que estar associada a uma compreensão de que o futuro humano depende de uma compreensão equilibrada de como empregar o ambiente. A ideia de uso é quase malvada, porque é como você serrar o galho em que está montado, né? É preciso
que haja uma harmonia nesse convívio, e nessa harmonia nós, seres humanos, somos uns predadores poderosos, né? A gente, para ter ideia, o ser humano, quando começou a se difundir, o Sapiens, pelo mundo, digamos, da ordem de 100 mil anos atrás, onde nós chegávamos, acabavam os grandes mamíferos, porque nós somos uns predadores muito eficazes. Pois bem, atualmente, nós matamos bilhões de mamíferos por ano. É claro que nós também criamos esses mamíferos, mas essa compreensão do sentido do produzir uma pastagem onde tinha uma floresta, ela tem que ser delicada, tá certo? Então, a sustentabilidade socioambiental também significa as pessoas disporem de água potável. Então, quando nós temos uma percentagem grande de brasileiros sem dispor de água potável, essa sustentabilidade não está garantida. E não é só porque tem que lavar a mão por causa da pandemia, tá certo? A pandemia explicita esse problema, mas não dá início a esse problema. Não sei se eu respondi para você. Bom, muito bem, professor. O professor Rubens Baldini Neto pergunta: como pensar em outros saberes, outras cosmogonias dentro das práticas educativas? A escola não deve pensar em uma ecologia dos saberes para se tornar mais inclusiva? Quando a gente estabelece um diálogo, você está encontrando um outro universo. A ideia, o interessante quando a gente pensa, já que ele mencionou uma cosmogonia, um ser humano, Joelma, que eu estou olhando aqui, é muito mais complexo do que uma galáxia. Como assim? A galáxia é enorme. Só que galáxia não tem DNA, galáxia não tem célula, não dá para fazer um clone de uma galáxia. Tá certo? Então, nós, seres humanos, somos absolutamente únicos. E se a Joelma não tiver uma gêmea univitelina, uma gêmea idêntica, ela é única no universo. Não há ninguém no universo que tenha a dotação genética da Joelma. Aliás, a coisa incrível que a natureza inventou há 1 bilhão de anos atrás, que é o sexo, muito popular até hoje, é uma máquina de produzir diversidade e identidades. Além da Joelma ter essa identidade biológica, genética, ela tem uma identidade cultural, porque ninguém terá passado pelas experiências educacionais, físicas, amorosas. Então, ela é única também porque é um ser de cultura. Então, veja, quando a gente estabelece um diálogo, você está lidando com uma variedade de universos. Cada criança diante da gente, cada jovem diante da gente é mais complexo que uma galáxia. Esse respeito pela variedade também varia, às vezes, quando você está lidando com culturas diferentes. Então, em certas regiões de São Paulo, você pode ter um número expressivo de estudantes, digamos, bolivianos. Tá certo? Você tem bairros de São Paulo em que você tem um número expressivo de bolivianos trabalhando em empresas de asiáticos. São Paulo é essa variedade. Ora, quando você tem, numa sala de aula, diferentes grupos com diferentes... não é só origem, mas vivências culturais, a interlocução é absolutamente essencial. Então, eu não sei se eu entendo, se eu estou pegando o lado central da sua pergunta, mas lidar com a variedade de visões de mundo, isso é parte da interlocução quando se lida com uma variedade de seres humanos. Agora, uma outra coisa que não precisaria ter bolivianos ou chineses na minha sala de aula é você trazer para a sala de aula, e hoje com os recursos que você tem, de vídeos e outras coisas, vivências diferentes.
mostrar sociedades diferentes e como elas, na realidade, têm uma composição distinta. Hoje, na discussão da Cátedra de Educação Básica, alguém mencionou a importância da educação indígena. E uma pessoa lembrou do Arguello, que eu conhecia há muitos anos, que era um especialista em educação indígena. Ora, quando você olha uma comunidade indígena, o sentido de pertencimento à comunidade é alguma coisa que nós deveríamos aprender. Então, olhar essa outra visão de mundo, de quem de fato se sente parte essencial de uma comunidade e não simplesmente mais um cidadão, esse é um aprendizado importante. Eu estou trazendo ilustrações porque a sua pergunta me inspira, mas não tenho certeza de tê-la respondido completamente. Bom, obrigado, professor. A professora Socorro Lacerda pergunta: qual a sua opinião acerca da alfabetização na volta à escola com apenas parte dos estudantes? Isso é uma coisa muito triste, para dizer pouco. Quando a gente perde um estudante por uma razão ou outra, nós falhamos. E aí, duas coisas precisam ser feitas. Primeiro, não desistir do contato daqueles que não estão mais com a gente. Buscá-los. A ideia de que quem quiser vir para a escola, essa ideia está equivocada. É preciso um movimento de relocalização desse estudante e essa escola que tem iniciativa, que sai do seu pseudo-conforto para ir enfrentar o problema onde ele está, essa escola é absolutamente essencial. Eu vivi uma experiência dela há muitos anos atrás. Eu fui convidado para fazer uns trabalhos, coisa de educador, no Uruguai, em Montevidéu. E ali conheci o conjunto dos que seriam aqui as figuras de supervisão de ensino, etc. E eu descobri que quando uma criança, por mais de um dia, 2 ou 3 dias, parava de vir para a escola ia procurar essa criança na casa dela. A professora tinha um tempo para isso e ia verificar o que aconteceu. Ora, nós temos situações aqui em que uma menina deixa de ir à escola durante meses e depois aparece grávida. Vai saber por quê, né? Então, esse conformarmos-nos com a perda de estudantes é impensável. E nessa situação de pandemia, é preciso políticas explícitas de unidades de ensino para recuperar estudantes que, por alguma razão, se afastaram. Há coisas que vão acontecer aqui. Eu discuti anteontem com o secretário estadual de Educação, com o Rocieli, e advertindo o Rocieli com o fato de que, com o empobrecimento de parte da população ostensivo e com algumas escolas, pequenas escolas privadas, que vão fechar, vai haver uma migração natural para o ensino público. E é preciso que a rede se prepare para receber essa migração. Então, não só nós vamos perder alguns estudantes, como nós vamos receber alguns estudantes que não estávamos esperando. E temos que se preparar para uma coisa e para outra. Obrigado, professor. A professora Flaviana Assis pergunta: será que o professor perdeu seu caráter orgânico na medida que precisa trabalhar muitas vezes em 3 períodos, ou porque os materiais prontos precisam ser seguidos à risca? O tal da apostila, né? Como se fosse a Bíblia que você tem que ler ipsis literis, ela empobrece o papel do educador, de certa maneira. Por outro lado, quando você tem qualquer formatação
externa e rígida das relações humanas, você produz um empobrecimento, sim, das funções. Então, é muito importante, nesse momento que nós estamos vivendo, o que eu chamo de desindustrialização da educação. A educação industrializada é assim, você põe 40 alunos na sala porque é mais barato, tá certo? É como você fazer uma linha de montagem para produzir televisores, você quer que saiam todos iguaizinhos, ISO não sei quantos. Sala de aula não tem que ser linha de montagem, primeira coisa. Segundo, a interlocução com jovens e crianças é absolutamente essencial. E há um perigo também, que talvez esteja agravado nesse momento, por conta da educação à distância, da EAD. Ela é inevitável em certas circunstâncias e os instrumentos de educação à distância, de telecontatos, vão estar presentes na educação presencial, cada vez mais, porque a possibilidade de contatos vai crescer, o número de jovens com celulares vai crescer, então não temos que separar completamente o presencial do à distância. No entanto, quando a gente industrializa esse processo e a aula está lá pronta como um produto enlatado, que você puxa para assistir essa aula ou aquela, você pode sim colocar o professor como engrenagem de uma máquina e não como alguém com emoções, intenções, propostas e diferenças. O principal acervo de uma escola é o conjunto dos diferentes professores, um mais tímido, introspectivo, outro mais comunicativo, etc. Essa variedade é essa com que se aprende a viver. Então, imagina professores todos padronizados, ISO 9000, tá certo? Dando aulas padronizadas que podem estar enlatadas, etc. Sem essas perguntas que foram aqui formuladas e que eu estou tentando, com dificuldade, responder, esse diálogo não aconteceria. Você teria uma coisa fria. Podia gravar e projeta, tá certo? Mas gravar e projetar é diferente do diálogo. Obrigado, professor. A professora Zoraide Faustinoni, ela pergunta: como as escolas podem desenvolver uma prática freiriana quando as secretarias de educação são autoritárias? Olha, tem que subverter, viu? Quando você está diante de uma situação antidemocrática, uma situação autoritária, a subversão é justa. Agora, a maneira de subverter precisa de arte, viu? Se você está numa escola privada, por exemplo, que adotou um certo modelo de ensino com um conjunto de apostilas fechadas, tá certo? Ora, se o professor realmente joga fora as apostilas, ele pode perder o emprego, né? Então, a ideia de subverter é problematizar o que está sendo vivido. Ali está dito uma certa coisa, você pode perguntar, eu não podia dizer isso de forma diferente? Foi trazido um certo exemplo, você disse, o que seria um contra-exemplo para isso? Então, à medida que você olha aquilo de que você dispõe e trabalha a partir daquilo, transformando, essa boa subversão devolve ao professor o seu protagonismo. Obrigado, professor. A Juberlândia Custódio Cabral pergunta: em meio a todo esse contexto sociopolítico que vivemos, qual a importância de projetos locais, como, por exemplo, o PROV, como movimentos contra-hegemônicos? Falou e disse, né? O PROV está provando que é possível, tá certo? O PROV está provando que um conjunto de escolas com uma certa vocação, municipais, ensino fundamental, etc. Você pode reunir educadores, lideranças entre educadores e promover uma relação, seja com a academia, pedindo um certo artigo, um certo curso, etc.,
essa iniciativa, essa é a alma da democracia. Se você permite a manifestação, mas ela não se realiza, a democracia não se realiza. E eu acho que foi usada a palavra correta, contra-hegemônico, não é? A hegemonia pode levar ao pensamento único. E não tem nada mais triste que o pensamento único. Então, quando você produz uma mobilização humana, por propósitos os mais variados, às vezes o interesse pode ser música, né? Meus filhos fazem música, né? Muito bom guitarrista e violonista, o outro toca baixo, etc. O conjunto musical deles e as coisas que fazem, aliás, existem 2 conjuntos, são uma expressão específica de um certo gosto musical, certo? De uma certa... E trabalha-se muito nisso, né? A disciplina mais dura não é a do militar que marcha, é do músico que se prepara, né? Então, o Al-Manouche, que é um dos conjuntos musicais, é um jazz cigano. O Manouche é uma tendência do jazz cigano, mas ele já tem um conjunto chamado Al-Manouche. É um trabalho de anos de um conjunto de jovens, já não tão jovens, viu? 40 e pico, trabalhando junto, construindo uma beleza. Essa coisa humana do reunir-se para produzir um outro conceito, seja de arte, seja de técnica, seja de educação, é essencial. Sem isso, a vida murcha com hegemonias que falam sozinho. Obrigado, professor. Só retomando a pergunta da professora Socorro Lacerda, quando ela perguntou sobre parte dos alunos, né? Então, ela complementa a pergunta. Na fala dela, ela, além, né, da questão que o senhor pontuou sobre a exclusão dos alunos que não vêm à escola, os alunos que, enfim, que nós, da rede pública, não estávamos contando, que estão vindo na particular, ela queria que você desse a opinião sobre essa proposta que o governo tem, dentro de uma mesma sala, fazer rodízios de alunos, né? Alunos que estarão no presencial, nesse retorno, e os alunos que estarão no online, com atividades online, né? Então, a pergunta dela era nesse sentido. Eu não sei se o rodízio é sempre dessa natureza. Eu acho que o problema do distanciamento social pode impedir que uma sala que tinha 35 alunos possa trabalhar com os 35 alunos. Então, possivelmente, o rodízio significa permitir que as aulas aconteçam com alunos mais espaçados entre si e, portanto, os que estarão presencialmente num dia não são os que estarão presencialmente no outro. Eu acho que essa é uma das perspectivas. Eu não acho que se deva separar entre alunos presenciais e não presenciais. Isso eu acho que seria um equívoco. Eu acho que todos os alunos têm que ter oportunidade de ter o presencial e ter oportunidade, sim, de buscar informações usando equipamentos. E a democratização é dar acesso a esses equipamentos a todos. Não significa que daqui para frente só vai ter aula por internet. Significa, sim, que nós temos que alternar momentos presenciais com atividades que podem ser até de grupo, não é? Um dos meus filhos é professor de arte. Ele tinha um trabalho em que os trabalhos artísticos dos seus colegas eram trocados em redes de cooperação, como WhatsApp, entre diferentes alunos. E um aluno produz um trabalho, uma obra de arte, que é discutido e comentado pelos seus colegas. Essa ideia de pequenos grupos de troca podem ser presenciais, mas também pode ser à distância hoje. O que é triste é que, quando você tem
a não disponibilidade desses recursos, você segrega o estudante dessa possibilidade. E aí eu acho que é uma obrigação nossa, obrigação do Estado, prover essa oportunidade para todos. E, às vezes, até na própria escola. Você tem um contraturno em que, na própria escola, você tem um equipamento para acessar essas possibilidades. Nós temos que explorar diferentes alternativas atualmente. Obrigado, professor. A professora Luciana Silva faz a seguinte pergunta: como você acha que a universidade pode estar mais perto da escola pública de forma a contribuir na formação do educador? Eu estou tentando fazer isso faz vários anos, viu? E a Cátedra de Educação Básica, que a gente conduz, é uma tentativa de fazer isso. A USP tem uma coisa chamada Instituto de Estudos Avançados. E dentro do Instituto instaurou-se uma cátedra, da qual eu sou atualmente coordenador acadêmico. Eu entrei em contato com a PROVE precisamente nos seminários dessa cátedra. E nós temos cursos, palestras, etc. Dia 7 e 8 vão haver palestras e discussões, eu vou fazer uma delas. Então, se você entra no site do IEA, Instituto de Estudos Avançados, e procura Cátedra de Educação Básica, você vai ver a programação que já aconteceu, que está toda registrada online, você pode acessar, está registrada virtualmente, ou pode cursos que vão ocorrer online, como esses dias 7 e outros. São palestras, na realidade, seguidas de discussão com professores. Então, essa é uma das formas. Agora, a outra forma é quando essas iniciativas, como a PROVE, busca acadêmicos, diz: olha, eu tenho tal ou qual questão para você, e traz para a discussão. Aliás, eu estou aqui por causa disso, tá certo? Uma pessoa da PROVE, a Mônica, me mandou uma mensagem, perguntou se eu topava, etc. Ou seja, é preciso que a universidade também seja convocada, não precisa ser só a iniciativa dela. Obrigado, professor. A professora Silmara Cordeiro pergunta o seguinte: diante deste contexto, eu pergunto como o senhor enxerga o nosso atual sistema educacional, dentro do desgoverno atual, que não se preocupa com as minorias, nem promove uma educação inclusiva? Bom, eu acho que o histórico, se eu não estou gastando uma palavra boa para coisa ruim, dos 3 últimos ministros de educação que nós tivemos, já um pouco responde essa pergunta, né? Agora, o problema da educação brasileira, ele não é só da educação, ele espelha a profunda desigualdade que nós vivemos. Então, nós somos um dos países mais injustos do mundo. Pode parecer exagerado pensar isso, nós fazemos parte da dezena de países mais ricos do mundo. E nessa dezena nós somos o mais tragicamente desigual. Essa desigualdade está expressa também na nossa educação. E não é que a educação é decorrente dessa desigualdade. A nossa educação é promotora dessa desigualdade. Então, o trabalho contra-hegemônico, como já se disse, de buscar uma educação a serviço de uma igualdade, passa por diferentes tomadas de posição, né? O lamentável penúltimo ministro, como último gesto, tentou evitar uma atenção especial a minorias, negros, indígenas, etc., num gesto
odioso, por assim dizer, tá certo? Então, é preciso que nós tomemos cuidado, porque no embate nós podemos ter avanços e retrocessos. Houve um progresso importante no Brasil nas últimas 2 décadas, que foi a universalização de acesso à escola básica. Nós não conseguimos universalizar a conclusão da escola básica. Então, há um embate para avante, mas você pode ter retrocessos se a gente descuidar. Obrigado, professor. O professor Jair Guilherme Filho pergunta: o professor pesquisador, intérprete e autor seria a gênese dessa subversão? Também. A ideia de que o professor ele é um intelectual e é um autor, ela tem que ser explicitada. Se nós pensarmos professores meramente como linha de transmissão do conhecimento de outros, o professor de história, ele estudou a história dos historiadores e ele é meramente o transmissor desse conhecimento para os seus alunos. Isso é um equívoco. Na sua circunstância de vida, no bairro em que vive, etc., a habilidade que tiver esse professor de mostrar que a história que ele está contando é a história da gente, que aquele bairro, com a sua problemática, etc., decorre de uma construção histórica, esse trabalho é autoral e único. Ninguém pode fazer esse trabalho por ele. Ele não é o porta-voz da história dos historiadores, mas é alguém capaz de ambientar o pensar histórico naquele contexto social. Isso é um trabalho de autoria, isso é um trabalho intelectual. Esse é o professor. Qualquer coisa que pretenda fazer do professor mera linha de transmissão já perdeu a batalha para essa maquininha aqui, ó. Essa maquininha aqui tem todas as informações que você quiser. Pergunta para o Google, tá certo? Pergunta como é que se escreve qualquer palavra que ocorra em alemão. Ele te conta. Então, se é para informar, está aqui. O professor não é um informador. Ele é um intelectual, é um intérprete do conhecimento e não um transmissor de conhecimentos próprios. Obrigado, professor. Eu tenho 2 perguntas para finalizar, que elas são bem próximas. A Flaviana se pergunta o seguinte: o senhor acha que a formação, a graduação, prepara para o chão da sala de aula? Faço mestrado na USP e percebi muita coisa que não condiz com a realidade enfrentada pelos docentes na rede pública. E a professora Mônica e o professor Ismerindo, eles perguntam: qual o empecilho da universidade participar ativamente na escola pública, uma vez que ambas desejam essa relação? Bom, essa pergunta é a minha pergunta. Eu estou com essa pergunta na alma há alguns anos e tentando trabalhar nisso e não noutra coisa. Então, eu fico feliz que nós completemos esse nosso diálogo com essa questão. É a distância, o abismo que existe entre centro formador e escola. A escola é o espaço de formação. Se eu estou formando um profissional, eu tenho que formá-lo na escola. Como é que eu posso ter uma faculdade de medicina que não tem os seus hospitais de referência, onde o médico de fato se forma? Alguém de nós levaria uma criança para um pediatra que tornou-se pediatra sentado numa sala de aula ouvindo falar de pediatria? O pediatra só se forma porque ele, além da formação teórica, livros, discussões, que são uma parte menor, ele tem uma vivência pediátrica com supervisão. Ora, o professor também deveria se formar, sim, e ele deveria ter um mentor ou um tutor na escola de base, onde ele teria uma vivência da sua profissão antes de ser diplomado e para ser diplomado. Esse espaço absurdo ou essa distância real entre centro formador e escola é um dos nossos maiores problemas educacionais. É preciso superar isso e superar isso muito rapidamente. Eu tenho um modelo para isso, já apresentei há anos para o Conselho Nacional de Educação e nunca consegui implementar.
O meu modelo é que você tenha na escola professores que, por sua excelência de desempenho, não só por títulos que tenham carregado, se tornem tutores ou mentores de formação inicial. Ou seja, numa escola você teria sempre um conjunto de professores em formação, de licenciandos ou futuros pedagogos, que frequentam a escola, possivelmente no contraturno escolar, participando do projeto educativo, ao lado de professores experientes. Se isso é verdade para médicos, por que não é verdade para professores? Alguém vai dizer, não, a vida das pessoas depende do médico. A vida das pessoas também depende dos professores. Então, suprir esse problema, que essa última questão foi apresentada, isso é absolutamente essencial. Devia ser proibido ter uma faculdade de formação de professores que não tenha uma relação orgânica com escolas de base, onde esses professores também se formarão. Ora, esse trabalho do professor mentor ou do professor tutor na escola tem que ser compreendido como um trabalho de docência, em que a escola é uma espécie de campus avançado do centro formador. E, possivelmente, a carreira do professor pode ter etapas em que ele se torna formador. Ele continua dando aula para os seus aluninhos, para os seus estudantes na escola, mas ele, parte do seu tempo, ele é formador do professor em formação inicial que participa da escola como membro ativo da escola, trabalhando. Do mesmo jeito que um aprendiz de qualquer profissão vai estar trabalhando, seja para marcenaria ou para qualquer outra coisa, você tem que trabalhar. Qualquer coisa só se aprende fazendo. Você não forma um nadador olímpico se ele não pular na água e nadar. Ora, a professora é como nadador, ele tem que nadar na profissão dele. Então, ele tem que estar na escola. Se a gente conseguir fazer essa junção entre centro formador e escola, nós teremos dado o passo mais importante para acertar nossa educação. Obrigado, professor. Nós vamos encerrar agora as perguntas. E algumas pessoas aqui no chat pedem para você deixar o seu endereço de contato. Claro. Menezes com ZS, Menezes, @ IF de Instituto de Física, if.usp.br. Vou pedir para o Douglas colocar, digitado, para que todos tenham acesso. Eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor, foi muito rico a sua presença, nós do PROV estamos imensamente gratos. Vou finalizar agora a minha fala, passar para o Wagner, para ele poder encerrar, juntamente com a diretora Joelma. Muito obrigado, professor, foi um prazer estar contigo nessa tarde. Eu que agradeço, foi muito gostoso conversar com vocês. Bom, olá, pessoal. Eu queria pedir desculpas, né? Eu estava dando aula até 2h10, de repente a internet caiu, eu estava lá no 400 quilômetros de São Paulo, e eu saí correndo lá do sítio para vir para Pirajuí, a cidade aqui. Estou no escritório aqui de uma autoelétrica que acabou me emprestando a internet para poder conseguir falar, e nisso eu acabei me atrasando, né? Eu tinha ficado de fazer a abertura e não consegui, e agradeço ao Fagner que acabou fazendo, né, Fagner? Eu só queria, assim, reforçar que, assim, o PROV ele é um motivo de muito orgulho para a gente, né? Então, assim, e é um orgulho, assim, na qual a gente consegue construir com o outro, né, algumas coisas, né, e que, de certa forma, vai diretamente relacionando com a questão do aprendizado das pessoas, né? Então, a formação para a gente, o PROV para a gente, né, ele é algo que ele só é possível porque as pessoas querem ter o PROV, né? Então, quando o diretor ou uma secretaria de educação
que é obrigar um professor a fazer um determinado curso, né? A gente está cansado de ver isso na prática, que não funciona, né? A pessoa tem que querer, né? Então, eu tenho que fazer algo que eu queira aprender, né? E quando eu falo queira aprender, pode ser qualquer coisa, né? Eu sou professor de matemática, mas eu não preciso fazer o curso de matemática, eu posso fazer um curso de dança, de música, enfim, qualquer outra coisa que possa me ajudar a fazer com que eu consiga fazer um trabalho melhor na minha sala de aula e ter uma relação melhor com os meus alunos. Então, esse é o princípio básico do PROV, né? E que a gente tem muito orgulho de ter, né? Então, eu não quero me estender muito, né? Que o tempo meu já foi, né? Mas, assim, eu queria agradecer muito a presença do senhor, né? Nessa nossa conversa, né? O senhor falou bastante em diálogo, né? E o PROV, a gente tem muito disso, né? Quando do retorno dos alunos, eu acho que essa é a palavra mais importante que a gente vai ter que vivenciar dentro da escola, né? Que é o diálogo, é o conversar, né? É ver o que a gente pode fazer de melhor, né? Para poder correr atrás de tudo que acabou ficando perdido aí, né? Então, eu queria agradecer imensamente e queria deixar um grande abraço para todo mundo que está assistindo, né? A gente está comemorando um marco essa semana, está acontecendo a inscrição do PROV 2020, acho que já está perto de 400 inscrições, né, para participar dos cursos, né, e a gente fica muito contente, né, para a gente é um número bastante significativo, tá? Então, muito obrigado o senhor ter aceito participar dessa conversa com a gente, tá bom? Até a próxima, então. Até a próxima. Joelma. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Joelma Rocha, diretora da EMEI, Alice Alves Martins, e eu vim aqui dizer algumas palavras bem rápidas também para finalizar essa nossa conversa, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui em nome de toda a equipe do PROV ao professor Dr. Luiz Carlos de Menezes, que nos agraciou com umas palavras tão doces, né, tão tranquilas, que são tão importantes para a gente nesse momento, né? E que principalmente trouxe à tona novamente as palavras do nosso patrono, Paulo Freire, né? Que nos dias de hoje, né, para os nossos corações pedagógicos, né, assim, tão carentes dessas palavras novamente e de uma pedagogia humanitária e igualitária, né? Como ele sempre pregou. O PROV, ele vem justamente dessa teoria de Paulo Freire, né? E é um projeto de resistência. Então, assim, esse marco, para nós, assim, de 400 pessoas, né, quase 400 inscrições, é uma alegria muito grande, né? Porque abriu fronteiras, né? Várias pessoas participando de outros estados até. Então, ampliou bastante o nosso campo de ação, né? Em relação ao PROV. Quero agradecer também, né, aos meus colegas de Wagner, né, que fizeram essa transmissão da live junto comigo, nos bastidores, que está a equipe do Zacarias inteiro, inclusive o Douglas também, né, Douglas, Mônica, Luciana, Vilma, equipe maravilhosa do Zacarias, né, as escolas parceiras, né, que este ano são a MF Boimirim 2, a MF Mário Marques, a MF Carolina Renault, o Zacarias e a minha querida EMEI Alice Alves Martins, né? Temos uma equipe, esse ano, maravilhosa de formadores, sempre temos todos esses anos, né? Mas são colaboradores que fazem de forma voluntária esse trabalho dos cursos, de forma tão importante, porque realmente acreditam na educação pública de qualidade, né? E nessa formação de educadores, né, de pessoas, por gente que está no chão da escola, né, com o giz na mão. E vocês aqui que estão pela primeira vez no PROV, né, conhecendo o nosso projeto esse ano, nós ficamos muito felizes que vocês estão por aqui, esperamos que vocês conheçam, se apaixonem pelo projeto, como todos nós somos, né, e que permaneçam, que venham para ficar. Mesmo que ano que vem ele venha numa versão que não seja online, né, que seja presencial, mas que vocês venham para ficar, porque essa força é muito importante para todos nós aqui, né? E para quem já esteve, para quem já conhece, né, o PROV,
que seja bem-vindo novamente, né? Que seja uma jornada muito boa para todo mundo, né? Que todo mundo consiga crescer, que todo mundo consiga amadurecer mais as ideias e multiplicar o aprendizado do curso. Uma das coisas que Paulo Freire sempre pregava é que as pessoas, elas se educam entre si, mediados pelo mundo. E esse é um dos princípios do PROV. O PROV, agora, né, sempre foi, mas agora mais do que nunca, ele é a nossa resistência. A resistência aqui do nosso território, Jardim Ângela, Jardim São Luís, de Emi-Guaniri. Porque a gente acredita numa educação de qualidade e que juntos nós somos mais fortes. Um abraço a todos, me despeço de vocês com muito carinho, fiquem com Deus e se cuidem.